Pronto, acabou o martírio. Na verdade, o martírio continua, Pepe. O martírio continua, mas vamos respirar. Rumo a Tóquio. Acorda, Palmeiras, o Santos tá chegando. Vamos embora, Pepe, que o Tá bicho dando tá seta pegando. tá dando seta pra esquerda Tá já dando aqui, certo São pra Paulo. esquerda já, vocês me seguram. Mas você Mirassol, viu fica de olho, hein? como era desesperador? Ó, já tá com 8 pontos aí, ó, mais uma vitória tá fora da zona. Mas vamos lá, vamos falar da rodada. Esta rodada ainda não finalizou, a 10ª. Temos um jogo nesta segunda-feira entre Bragantino e Juventude e um jogo adiado para quarta-feira, dia 6 de junho, que a gente vai falar Botafogo e Ceará, que ainda até agora eu não entendi o motivo da Tem marcação. logísticas aí do Rio de Janeiro, que tá bom, né? Jogo Ô, no Samir, sábado, já Flamengo entrou joga fazendo fora, merda, Samir. Ô, Samir, já começou, né? Joga no Fluminense e Vasco jogaram no sábado no Maracanã. No domingo não teve Flamengo jogo no poderia Rio. ter tido. E o Flamengo foi enfrentar o Palmeiras no Allianz. Por que não teve Botafogo e Ceará no domingo no Newton Santos? Logística. Tá bom, né? Não tem polícia pra fazer policiamento num jogo assim, no domingo? Tá bom. Pepe? Mas vamos lá, vamos falar da rodada. Aí tivemos a vitória do Santástico, mas temos polêmicas. Polêmicas em Galo e Corinthians, polêmicas em Grêmio e Bacia, tá certo? Tem a polêmica, entre aspas, de Palmeiras e Flamengo também, mas vamos falar aqui da rodada, né? Temos aí a jardinagem está de vento e popa no cinzeiro. O Lucas Silva 2025 é o Lucas Silva de 2013 e 14 novamente. Fez um Ancelotti já tá golaço de olho hoje. nele já, hein? É? Certeza. Mas vamos Ancelotti já lá, tá Pepe. de Vamos olho. começar aqui. Deixa o seu like, que é muito importante. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Vai no Vem pro Peixão, que tem vídeo todo dia. E vai no Ah, Craque agora, Pepe, que também tem vídeo todo dia, né, Pepinho? hoje teve vídeo ou teve live? Hoje teve vídeo. Vou fazer live só depois do jogo contra o Fortaleza, porque eu vou viajar para Gramado no próximo fim de semana. Eu vou ficar 3 dias lá. Então, na volta, eu não vou conseguir fazer live também. Então, seria meio xarope eu fazer uma live hoje. E na semana que vem não ter live. Então, volto contra o Fortaleza, independente do resultado. Tá bom, Você só gente? tá fazendo, você não fez hoje porque você não fez semana passada, tomou uma piaba no último Hum. jogo, e agora tá justificando. Você só quis deixar igualado porque você falou, agora que ganhou, eu não vou fazer live também pro povo não falar que eu não fiz porque perdeu Ah, não, mas não perdeu. no jogo passado, Não perdeu. no CRB. Não perdeu. Claro, foi uma baita derrota. Foi uma baita eliminação, mas não foi derrota. O senhor seja Tá honesto. bom. Exato. Hoje teve vitória. Não, mas vamos lá. Vamos Aquele lá. dia eu fiquei dando F5 pra ver a live, não tinha live, meu. Pô. Mas vamos começar aqui, né, Canalha. com a vitória do Fluminense diante do Vasco por 2-1, né? Teve gol do Verratti? Teve, mas contra. Um Mas baita teve, golaço de teta. né? Gol Gol de de amigo. teta do Verratti. Mas vamos lá. Foi um jogo até morno, né? Não foi um super jogo. É clássico, então é jogo mais tenso mesmo. Olha, Rio de Janeiro, você não me vente de virar um clássico paulista no Rio de Janeiro também, hein? É que teve o 0x0 Botafogo e Flamengo, né? A Agora esse qualidade dos 2x1. clássicos do Rio de Janeiro nesse ano não tá tão legal não, hein? E a gente elogiava, ao contrário dos clássicos Paulistas. paulistas. Que a maioria é uma merda, mas enfim, né? Teve lá a vitória do Fluminense de virada. O Vasco abriu o placar num gol do João Vitor. Sim, o João Vitor fez gol. Acho que é o segundo gol na carreira dele. O outro também foi pelo Vasco. Numa jogada que o Verratti estava no lance, cruzamento de escanteio, tá certo? O João Vitor acabou desviando. E o Ryan, que deu uma cacetada também depois. Ó, a bola tá atravessando. O travessão do Fábio tá balançando até agora. Foi uma cacetada de longe, daqueles chutes que a gente gosta de ver, né? Chutaço de esquerda. Mas o Ryan, na hora de comemorar o gol, começou a fazer a letra C pra torcida do Fluminense. É C! É C! Pô, o Ryan, com todo respeito, eu entendo. Ele explicou que ele faz isso desde as categorias de base, é uma provocação, e ele Tudo vai continuar bem. fazendo. Tudo bem, eu entendo, né? Mas tudo bem, assim, o Vasco provocando o Fluminense por rebaixamento é, sei lá, né? Tudo bem, foi até a C. Nunca nenhum clube grande desse esporte foi até a C igual o Fluminense. Só o Fluminense conseguiu, mas. Você entende? Você entende Não, o meu é ponto de vista? Mas só a só, favor da provocação, acho que faz parte. uma cagadinha a mais numa cueca cheia de bosta, né? Daí É, pra mas vê frente. lá, o Sua Mãe Não É Homem, aquela coisa toda de confusão. O Guga ficou. O Guga, que é um personagem importantíssimo desse enredo aqui, né? Logo depois, né? Já no final do primeiro tempo, o Verratti acaba fazendo um gol. A cara do Léo Jardim, na hora que bate na teta do Verratti.
é Mas uma ele das coisas vai, mais veio muito em poéticas. cima, né? Não sei se não dava pra ter feito coisa menos Ah, pior cara, ali. eu acho que a velocidade do lance ali também Não, acaba vem muito atrapalhando. rápido, ele tá muito. Não tem poder de reação ali, né? O É. reflexo. A bola simplesmente bate nele e vai pra dentro do gol. Léo Jardim até tenta, mas a desolação na face de Léo Jardim olhando para a teta de Verratti é uma das coisas mais poéticas que aconteceram nesse Campeonato Brasileiro até agora. Né? Pô, meu irmão, eu sofro tanto e você fez isso comigo? O Né? artilheiro Verratti. Pois é. O segundo tempo foi um jogo mais morno, assim, aquela coisa, né? O primeiro tempo acho que foi melhor, o segundo tempo foi bem morno mesmo, assim, sem muitas emoções. Mas, perto do finalzinho, o Guga dá. O chute que o Ryan não conseguiu fazer o gol, o Guga Uhum. conseguiu fazer um chutaço, né? E marcou um golaço que deu vitória para o Tatuagem merda do Fluminense. Guga embaixo do umbiguinho dele, hein? O quê? Tem uma águia aí tatuada embaixo do umbiguinho do Guga, meu. Ah, meu, aí é complicado, né? Será que a águia tá segurando o Seria pinto? Guga o maior dos flamenguistas a defender o Fluminense? Eu acho que pode O ser, Guga é né? Você lembra que declaradamente flamenguista. ele cavou tanto uma vaguinha, mas não deu certo, né? Queria ter o vídeo aqui pra colocar como edição no pelo. Isso é Flamengo, pô! Ele cavou uma vaga, mas não teve jeito. Lateral direito do Galo metendo essa. Morde as costas. É um dos vídeos mais vergonhosos e pavorosos Não. que eu já vi de um atleta. Pior que esse, só o do Thiago Maia quando foi contratado pelo Flamengo, lá fingindo que tava assistindo a final da Libertadores. Aquilo ali, certeza que ele gravou depois, não foi ao É, vivo nem a pau. No é, Thiago Maia não foi. exatamente, né? Mas enfim, o Guga fez o gol da vitória, não importa, fez um baita golaço e deu a vitória pro Fluminense. Fluminense que eu vejo muito Magno criticando o Fluminense, que o time é uma merda, que o Renato não consegue nada. Mas sim, o Fluminense está com 17 pontos ali na quinta posição, né, Pepe? Ruim, tá, né? Tá bom. Talvez não seja um primor. Você esperava muito mais do Fluminense do que tá sendo feito Então, aqui? assim, talvez não Segundo lugar. realmente não é um primor técnico. Mas se você esperar que o Fluminense fosse lutar para ser campeão brasileiro, Magno, com todo respeito, gosto de você. Isso que ele tá falando. 17 pontos, você esperava o que a mais num time desse aqui? Eu Com entendo o a que você tem em exigência, mãos. tá? Cobrança, eu Com o que entendo. você tem em mãos. Tá fazendo campeonato ruim? Não tá. É. Então, sei lá, tudo bem, eu entendo a cobrança do torcedor, eu entendo a insatisfação, às vezes com o desempenho, Óbvio, é. mas em termos de resultado, tem entregado também, né? É, às vezes é isso, né? Às vezes você queria, pô, você vê o resultado, se tivesse jogando bem, mas com esses mesmos 17 pontos, a visão seria outra, talvez. É. Mas assim, não acho o Renato o primor dos treinadores, mas não acho essa nulidade como muita gente trata também, não. Eu acho o Renato mais técnico que o Fernando Diniz, cara. Bem mais. Pô, hoje eu vi um vídeo que eu nunca tinha visto, eu acho que já é até velho, pô. O quê, Pepe? É mais ou menos isso aqui, o torcedor do Fluminense, mas o vídeo era um torcedor do Vascaíno gritando: Ah, O aí é ah. o oitavo melhor time do Brasil, Vasco! Muito bom, eu até salvei esse vídeo. Oitavo melhor. Pô, sensacional. Ele lá em São Januário gritando: é o oitavo melhor time do Brasil, Vasco! Agora é o Às vezes é Fluminense. isso. Às vezes é isso. Não, sim, às vezes é isso. A gente tem que se conformar. Hoje em dia aí, pra pegar ali Palmeiras e Flamengo, tá difícil. Cara. Por exemplo, o Botafogo, a gente vai chegar lá, mas que não jogou, mas tá na 11ª posição, cara. Outro que tá fazendo uma boa campanha é o Mirassol. Mirassol, que, né, foi até o Morumbis e venceu o nosso tricolaço, Pepe. Primeira vitória fora de casa da história aí na Série A. E assim, o Mirassol venceu e venceu bem o São Paulo. Não só Teve mais venceu, posse de venceu bola. jogando bem melhor, né? Tudo E o bem que o Reinaldo. Rafael falhou no gol do Gabriel, hein? E o Reinaldo Correndinha tá nem aí, tá certo. Eu gosto Mas dele. você viu a entrevista dele depois? Não vi. A Ele entrevista falou dele que foi muito boa depois, cara. respeita o time que dá oportunidade pra Não, e cara ele dele. falou de comemoração, ele falou, Imagina, gente, o pessoal sabe que eu sou São Paulino porque ele fez o gol de pênalti, beijou a bandeirinha. beijou a bandeira do São Paulo na comemoração. E ele falou, todo mundo sabe que eu sou São Paulino, meu sonho era jogar no São Paulo, né? Sou muito amigo e fã do Aloysio Chulapa, meu sonho era vestir a camisa do São Paulo, etc e tal. E ele falou, eu comemoro os gols porque quem me emprega é o time que eu tô jogando. Eu tenho que respeitar o time que eu joguei, mas eu tenho que respeitar mais o time que eu jogo. E ele tá totalmente Concordo certo. 100%. E outra, pra mim não é um desrespeito dele Não é fazer isso. desrespeito, comemorou o gol. Tá certo. Ele não tá xingando a torcida, ele tá comemorando o gol dele. Eu acho muito chato o cara faz o que eu fiz. Não, eu até entendo quem não faz e tal, quem não comemora tal, Eu mas entendo, assim, só acho chato. Eu acho chato.
Depende, né? Tem muito assim, lembra o Gabigol contra o Santos ele comemorava, aí contra o Flamengo ele não comemora. Pô, Falei, sei a lá, corridinha bicho. do Reinaldo é um desrespeito. A torcida do São Paulo falou: nossa, olha, o cara acabou de marcar um gol. Pô, você tá jogando num time pequeno, fora de casa, contra um time gigantesco. Você consegue um resultado desse aí, você vai ficar triste, aí eu não vou comemorar. É. Aí eu acho mais desrespeito o fato de eu não comemorar com as pessoas ali, com os torcedores que hoje apoiam o trabalho dele, com o time que paga o salário dele hoje, do que o contrário. Também acho. E outra, ele não saiu em bons lençóis aí Não, com o São Paulo, do São Paulo também, nunca né? foi unanimidade. Nunca foi. Teve alguns momentos ali realmente que ele teve uma fase até Boa. aceitável, alguns torcedores gostavam bastante dele, mas assim, nunca foi unanimidade no São Paulo também pra falar, olha, falta de respeito, e tal. Tem que, cara, ele não faltou com respeito, ele comemorou e ainda beijou o escudo do São Paulo, pra falar, pô, eu tô comemorando, mas esse é meu time do coração. Será que alguém em Mirassol ficou ofendido porque ele fez o gol e beijou o escudo do São Paulo? Não, porque Então, ninguém é torce pro isso. Mirassol, né, É meu? tudo, não, não fale assim da cidade de Mirassol. Eles torcem pro Mirassol. E Não pro torce. Corinthians, pro Santos, pro É igual o Palmeiras e Santo pro São André, Paulo. ninguém torce pro Santo André, só o Juquinha. É, então. Torce pro Santo André, mas torce Às também pro vezes Corinthians, ele pro Santos, pro São Paulo e pro Palmeiras. exato. É tipo torcer pro Flamengo e todos os outros times do Nordeste. Então você vai falar isso da Bengala Azul, que não torce para o São Caetano, torce para Já Corinthians, morreu Palmeiras. todo mundo da Que é Bengala Azul, só isso, não morreu Rafael? ninguém. Olha como o senhor é mau caráter. Aqueles velhos do ano 2000 já morreu tudo. Já passou Já, 25 anos, né, Pepe? já foi tudo Eles já eram embora. velho ali, né? Eles já Já tinham era, seus setentinha ali. era as bengalas de macarrão de piscina. É, ali não deu não. Ali já foi. Já foi Pelo tudo embora. menos, vamos lá, eles viveram a melhor fase da vida do clube. Só se Ah, tem os novos bengala azul, né? será que o Tipo Santos tem Avenger. os seus bengalos também, Pepe? Pois é, poderia ser interessante, hein? Ah, deve ter todo morrido também, Vai né? ter tudo. Tá, deu Vai, uma renovada. é que no Santos só vai ter bengala. Deu uma renovada aí na torcida jovem do Santos aí, morreu muitos. Aí vai nascendo, né? Pouquinho em Lógico, pouquinho ali, é vai assim, é nascendo. normal, né? Mas enfim, o Mirassol venceu e venceu merecendo vencer o São Paulo. O Mirassol está à frente de São Paulo e Santos, né? Não é só o E a Santos, galera não. reclamava que o Zubeldia só empatava, ó. Eles Aí. estavam reclamando de barriga cheia aí, ó. Mas o Zubeldia não estava nessa vez no banco, né? Estava o seu Não, é auxiliar, o time dele, é o né? time dele. O Oscar, de novo, parece que se machucou, mas está tratando, parece que não é grave, né? O Lucas não volta nem a pau, a lesão é grave do Lucas, né? Não consegue Não, voltar, eu vi ele dando entrevista falando que ele prefere voltar bem. ficar 100% do que voltar meia boca. É, um Que ele sacrifício, né? provavelmente só vai voltar depois do Mundial. E outra, o São Paulo tá bem na Libertadores, né? Tá Não, encaminhado e tal na então, Libertadores. é, todo mundo sabe aqui que a briga do brasileiro hoje aí tem que ser vista ali, né? Eu acho que pra mim é Cruzeiro, no máximo Cruzeiro aí que vai fazer alguma Ah, graça mas o ali São pra Paulo tá continuar devendo avançando. bastante também, Pepe, no brasileiro. Tá devendo futebol. Opa, se tá, né? E aí vamos para um dos jogos polêmicos. Atlético Maneiro 0, Corinthians 0. Cara, até o Lianco falou que merecia ser Ah, expulso, velho. mas ele é muito Corinthians, né? Tem a fotinha dele criança do Ah, pô, Corinthians. Pepe, mas mesmo assim, cara, até ele, bicho. Até. Não, E, mas cara, é que é um muda a negócio perspectiva de muito, um jogo, né, Pepe? Não tem é um jeito. negócio muito absurdo, né? Foi. Porque ali é uma vacilada do Lianco que o Hector Bonilha aqui Bonilha. tenta, quase consegue roubar a bola ali. Sim. Eu acho que ele saiu em condições. Agora, se faria o gol, porque é ruim. É ruim. Poderia perder. É. Mas no que aconteceu ali, o Lianco, mínimo amarelo para tomar o Não, era pra segundo amarelo embora. só. Amarelo. Mas Exato, era o mas tem segundo. gente aí que falou que é o segundo, eu era o último homem, blá blá blá, poderia ir direto. Mas é isso. Cara, E teve outra falta lá também, que quase arrancaram o tornozelo do rapaz. é a do. Como é que era o nome do menino? Cara, Patrick, né? Foi o do Patrick É, no Rian, se eu não me acho que engano. foi. Né? E, cara, o lance do Lianco ali. O Lianco até fala, eu acho que ele não deu porque o Hector Já Hernandes sabia disso. valorizou o lance demais também, Não, né? mas não Ai, caiu com a pode. mão no rosto e tal, né? E eu vou dar um exemplo assim quando chegar na fala de Vitória e Santos ali. Mas mesmo assim, cara, é o último homem, cara. O cara é sair na cara do gol, velho. A gente vai falar dos próximos dois jogos aí, a gente vai falar de uns pênaltis esquisitos aí também, que É. teve quase zero contato, mas teve. Aí, ai, valorizou, mas e aí? Mas o Corinthians jogou bem com o time reserva, cara. E o Thales Jogou Magno bem, perdeu um gol também, meu amigo. Pelo amor de Deus, hein? o Corinthians jogou bem com o time É. misto, mas também não chutou uma bola no gol do Everson, né? É. Não, mas Teve o conseguiu se chute pra impor. fora do Thales Magno, teve uma cabeçada do Hector.
Mas foi Carrilho muito jogou pouco. O Corinthians, bem. taticamente, o Corinthians foi bem, mas É. teve erros individuais. Teve o Bidu quase ali ajeitando a bola no peito e quase fazendo. Fez o fogo amigo ali, quase cagou a Uhum. vida do Hugo Pepeca. O Hugo também fez uma Teve defesaça no chute do Rony. no lance que também, pra mim, foi erro do Kaká, antecipou tudo errado o Rony fica cara a cara e o Hugo faz uma defesa de Gordon Banks. Não, foi um milagre, aquele é milagre, Foi uma né? das defesas mais bonitas que eu vi aí ultimamente. É, foi um milagre, cara. Defesaça mesmo. O Brasão fez uma bonita hoje também. A gente vai falar depois. Falaram que como se fosse a cagada do Rony, chutou bem, cara. Não, o Rony chutou bem. Chutou rasteiro forte, o Hugo fez. Foi reflexo Não, ali, é na hora que reflexo. ele arma o chute, ele já era, né? Na É, hora que ele faz a defesa, eu me surpreendo, porque aquilo ali pra mim já era um gol feito ali é. do Atlético Eu Maneiro. acho que o Atlético tá devendo muito futebol também. Muito, Tá muito, jogando muito. nada, viu? Né? Porque assim, com todo o respeito, o time do Corinthians reserva não é forte, não, cara. É um time bem problemático. E Por isso pra que eu contar falei. contra o Corinthians aí também, tem a lesão do Yuri Alberto, que parece ser grave também, né, Pepe? Acho que só volta depois do Mundial. Aí É. Falaram machucou até tudo, 3 meses pode ser a demora de a, volta aí. le- a lesão ali de uma vértebra, né? É, Aí, parece que parece parecida com a do Neymar na Copa do Mundo, basicamente. mas não foi uma pancada igual a do Neymar Não, mas é uma lesão parecida, né? Numa vértebra que vai severas semanas aí que ele pra sai recuperar. mancando, né? Pensaram até que poderia ter sido o joelho. É. Mas também vai parar o Mundial. Tem poucos jogos até agora aí também. É. Certo? A sorte é essa, né? Pra quem não vai pro Mundial, é esse tempo de É, vai, recuperação. vai, vai ter o Memphis e o Garro aí também voltando. Então, Sim. dá pra Mas o Corinthians aguentar. tem que pensar em contratar também pra melhorar o elenco, né, cara? É, pelo menos a parte defensiva que era um cocô, o Dorival parece que deu uma segurada, não tá tomando mais gol, E o né? Félix Tá Torres na passando. lateral direita parece que tá se encontrando, É né? o Cafu brasileiro. Parece que tá se encontrando ali Ele de é melhor lateral. lateral do que zagueiro, vai entender. Interessante, né? Tá sendo interessante, Voltou o pelo menos. Mateuzinho também, né? Que foi o É. pivô aí da demissão da médica, mas é isso aí, pra mim, 0 a Por que 0 ele foi pivô da demissão da América? Não tô sabendo dessa história. porque teve uma lesão lá que ninguém esperava, daí o Dorival falou, quero ver o que tá, quero me informar melhor o que tá acontecendo aí, Coçou a porque o Bahia... cabeça? Falou, ixi, deixa eu me Aí, alimentar disso aqui. meio que juntou com mais algumas coisas aí e mandaram a médica embora lá, que tinha 8 anos de Corinthians. Meu Deus. É, É, então tá. E aí, vamos para mais um jogo polêmico desta rodada, né? eu acho que o Bahia pagou pelo todos os outros erros que o Nossa, Grêmio pois foi é, cara. acumulando durante os últimos partidos. O Grêmio ficou, assim, 5 jogos sendo prejudicado Foi, escandalosamente. temos que dizer isso. O Sejamos Grêmio honestos. vem sendo prejudicado. Mas o Bahia não tem nada a ver com isso também, né? Cara, mas o pênalti em cima do Brat White, meu amigo. Ele raspa a perna no goleiro do Bahia, né? Pois é, e outra. Ele pegou na bola, né? Nada. Foi nada, foi nada, foi Foi nada. nada. Foi nada. E, cara, passa por árbitro, passa por VAR e para e analisa. Meu irmão. Uma coisa que até o Everton falou, que é o próximo jogo, o Everton falou, ele falou. E o Everton, pela primeira vez, eu vi alguém falando: não, meu time também é beneficiado. É, Né? E é bem isso. Ele falou: pô, todo jogo tem uma coisa. Ou o Palmeiras. E eu não tô falando que o Palmeiras está sendo prejudicado. Pode ser hoje o Palmeiras, amanhã é o Flamengo, amanhã o Palmeiras é beneficiado, o outro é beneficiado, o Flamengo é, o Botafogo é. Todo mundo é prejudicado e beneficiado. Mas uma coisa é, às vezes a visão do campo tem que ser respeitada também. Porque quando você para e vai ver lance é. no VAR, toda porrada parece uma porrada maior, porque é tudo em câmera lenta, devagarzinho. Só quando é muito assintoso que eu acho que você tem que ser marcado. Entendeu? E o VAR no Brasil é um VAR intervencionista. É um VAR que gosta de chamar a responsabilidade e ser protagonista. Os caras conseguem errar olhando o replay, cara. É. E uma coisa que o Everton falou também é importante, ele falou, cara, fora do Brasil, o lance quando vai pro VAR é coisa de 30, 40 segundos. Aqui é 3, 4, 5 4, minutos, 5 minutos. até 8 minutos parado olhando o lance, cara. Não pode. Isso aqui é Mas aí, inadmissível, velho. hoje o Bahia pagou pelos erros de outros árbitros, porque isso aqui Sim. pra mim foi total tentando, pô, mano, prejudicar. Obviamente, todo mundo, os árbitros Compensação, né? trabalham. Os árbitros trabalham, eles leem jornal, eles leem os sites, leem rede social. Todo mundo sabe que o Grêmio vem sendo prejudicado. E aí, o Bahia, que não tem nada a ver com isso, hoje pagou um pouco dessa conta, né? Porque E vamos quiseram ser dar honestos, uma né? A gente compensada. fala do VAR ser intervencionista, Pepe, só que nesse caso do Grêmio aí, o Bruno Arleu, que deu o pênalti, ele deu o pênalti no campo, o VAR chamou pra corrigir e ele manteve a decisão de dar o pênalti, cara. Entendeu?
E demorou pra ver também. E ficou lá mó tempão. Sabe? O VAR corrigiu. Ó, analise isso aqui. E aqui demora demais, mano. Demora demais. E aí vem tal do negócio que a gente sempre fala. É a tal da compensação. O cara deve pensar, puta, o Grêmio. Pô, chupinharam o Grêmio aí em Copa do Brasil. Nas rodadas passadas todas. Eu vou dar essa coisa aqui e abrir mais essa possibilidade. Só que se ele anula o pênalti, era só um lance que realmente não foi pênalti, bicho. Óbvio que o Bahia podia ter empatado e virado o jogo depois. Óbvio. Mas é um lance que decide uma partida. E decidiu uma partida a favor do Grêmio, cara. Tá? Eu não tô falando, olha, o Grêmio tem que. Não, foi prejudicado, agora tem que ser beneficiado, não vou reclamar. Não, é o que a gente sempre fala. Quando é o meu, quando é o seu, independente de qual time seja. Tem que ser honesto. Seja, não foi pênalti, gente. Tá tudo certo. E do mesmo jeito que a gente tá falando isso aqui, a gente falou. Porra, tá 5 jogos seguidos que o Grêmio tá tomando taca aí de ser prejudicado, velho. Uma coisa não anula a outra. Agora que você que é Grêmio tem que falar, não, se for pra ajudar, tudo bem. Não, então você só é Não. hipócrita. Você só não quer no seu. Farinha pouco é minha opinião primeiro. É isso. Até porque você fala qualquer coisa, vai mudar o resultado. Você não tem por que também você falar, hoje, depois de tantos erros contra nós, hoje nós fomos beneficiados. Não vai mudar nada. E o Bahia jogou melhor que o Grêmio também, né? Perdeu É o chance pra tipo de caramba. torcedor que eu não gosto. O cara que sabe que foi ajudado e simplesmente não consegue Sim. falar. O problema é você falar o que realmente acontece. O dia que você é prejudicado, você vem e reclama da sua opinião. Você é beneficiado, como o Grêmio foi hoje, tem que ficar defendendo. Ah, não, porque realmente foi o frame que colocaram no VAR. Não, pô, não foi nada no lance ali. Mas, como eu disse, o Grêmio fez o que tinha que fazer, bateu, não é chutar pra fora também, né? É. Tem que fazer o gol. E só pra falar do jogo em si, o Bahia foi melhor que o Grêmio. Criou mais chances, deu mais trabalho, comandou o jogo como um todo. É um time melhor também, a gente tem que levar isso em É, consideração, né? É um time melhor, é um time mais acertado. O Grêmio é um time sofrível, e eu falo isso com ruim conhecimento mesmo. de causa. É um time Primeiro, sofrível, né? primeiro. Mas, enfim, não é isso que resolve, né? O Bahia já foi melhor em outros jogos e acabou perdendo também, e foi pior em outros, como o caso do Palmeiras, e ganhou. É O futebol. Grêmio teve 30% de posse de bola, cara. Um jogo Não, às lascado. vezes você tá menos com a posse de bola, Não, mas quando você tem a bola, você vai pra ataque e tal. Não é o caso do não, Grêmio, tá bom, né? é muita diferença. Não é o caso É do muita Grêmio, que quando tem a bola não sabe o que fazer também, né? É Até padrão Mano porque Menezes, né, Pepe? Padrão Mano. o Bahia chutou mais, o goleiro do Grêmio O trabalhou Volpe mais. trabalhou muito, cara. Não, teve chance com o Cauli, teve chance com o Lúcio, com o David Duarte. Criou chances, cara. Criou muitas chances. Mas parou no Volpe. E, enfim, né? Mas foi prejudicado. Uma coisa não anula a outra. Tá certo? Seguindo para o próximo jogo, que é justamente o jogo entre Palmeiras e Flamengo. Que todo mundo acreditava. Bom, Palmeiras em casa contra o Flamengo, meu irmão. Palmeiras que tá 4 pontos na liderança, abriu de distância e tal. O Palmeiras perdeu pela quarta vez no ano. Quarta vez no ano. E a Olha, Abel quarta Ferreira. vez como mandante. A quarta derrota como mandante também na temporada. Ou Ah, mas seja, melhor fora de casa do que em casa. se tem um jogo que você pudesse pegar do Palmeiras e apostar numa derrota em casa, era esse, né? Sim, sim. Mas eu digo assim. A gente esperava que o Palmeiras fosse ser mais contundente contra o Flamengo em casa, Não, né? mas aí é um jogo parelho, eu acho que É um jogo de nível teve muito chance de alto, né? sair na frente. Pra É. mim, o VAR ali, ele poderia apontar qualquer coisa, Hum. pênalti ou não, dentro ou fora. Não dá pra concluir exatamente o que que foi ali no cruzamento do gol do pênalti do Piquerez, que Uhum. o Rossi cata muito bem os pênaltis. Que goleiro tá sendo o Rossi também, né? Exato, ele salvou uma também no final lá, O que né, tá. acontece com o Palmeiras e pênalti? Qual é a relação de Palmeiras e pênalti, cara? Impressionante. Não dá pra perder, né? Não dá pra perder o gol desse tamanho. É. Ah, gente, vamos aprender, Não, né? um jogo parelho, aí o Palmeiras tem a oportunidade de sair na frente, não sai. Sim. Aí quando você, como diz Maestro Júnior, você tem que enfiar a faca e É. girar. Você viu a fala do Felipe Luiz depois também? Que ele fala: o Abel pode ter estudado tanto quanto eu, mas mais do que eu não, nesse Ó, jogo. Né? ah, Porque sim. assim, será que talvez esse jogo, Flamengo e Palmeiras, porque o Palmeiras chutou mais, ficou com mais, né, foi mais no campo de ataque, embora a posse de bola foi bem dividida, o Palmeiras finalizou mais que o dobro do Flamengo.
Só que talvez, será que é a pitada de Simeone no trabalho do Felipe Luiz aí? De Sim. jogar, de chutar menos, mas ser mais, sei lá, um jogo mais amarrado por parte do Flamengo, você acha? Eu acho que o Felipe Luiz demonstra que é um cara que, como ele falou aí, estuda bastante o adversário, Sim. tem qualidade nos jogadores, e quando enfrenta um time como o Palmeiras, que também é um time chato pra caramba, foi, como eu falei, a eficiência faz toda a diferença. Às vezes você não chuta tanto quanto o adversário, mas quando você cria oportunidades, são oportunidades mais claras. E aqui o Flamengo foi muito bem, né? O gol também do Ayrton. Ayrton. O gol do Arthur Ayrton foi Senna. bonito a jogada. Dele Foi? com o Alacian ali, que é o Foi. segundo. E Mas assim, e o pênalti pro Flamengo? nada, pra mim foi nada. Porque Passou, a provocação, é a fala do Everton em cima desse pênalti aí, né? ele passou a mão na barriguinha, só assim, fez um carinho, foi nada. Então, entra muito na cota de pênalti Rafael Veiga contra o Sport, né? Bem esse tipo de Não, pênalti de então, novo. é o que a gente fala, daí não adianta quando você é favorecido com um lance desse, você ficar na tua, quando acontecer contra você, você tem que ficar quieto também, então, Porque eu por já isso que eu vi aqui. falo. É impressionante como é sempre contra o Palmeiras. Ô, gente, pelo amor de Deus, lava um pouco essa cara aí. Vai tomar um banho, sei lá. Passa sabonete nesse rosto aí. Você mandar Agora esse tá tipo de discursinho aí falando é sempre contra o Palmeiras, assim, é de contra uma tudo e mau contra tudo. caratismo ímpar, cara. Contra tudo e contra todos. É como se fosse, nossa, o Palmeiras é o clube mais roubado da história do futebol brasileiro. Para, né, velho? A gente que é de grande polo, a gente tem que meio que baixar um pouco a crista aqui, porque nada se compara. Por mais que o meu time ou o seu possa ser prejudicado, nada se compara a um nordestino enfrentando um time da zona do Não, sudeste mas ou da região sul, velho. Nada. qualquer time menor, quando pega um time com mais tradição, sempre é dificilmente os juízes apitam a favor dos menores, né? Era igual quando o Ronaldo Giovanelli falava: Nossa, é impressionante como o Corinthians é roubado na Vila Belmiro. Mas isso aí é papo de todo cara que cobre time aí é o papinho furado, né? Tipo, cara, tudo bem. É sempre o meu discurso. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas, por favor, Mas não vá pra esse discurso, né? num jogo super equilibrado, Sim, um pesa pênalti muito. desse faz diferença. Mas o Palmeiras teve seu pênalti, que aconteceu, e também é Teve. bem assim. Foi na linha, foi dentro da área, foi É o fora, que eu falei, é né? inconclusivo. É Ele pode dar inconclusivo. o que ele quiser É. naquelas Passava, câmeras né? do VAR ali. É. Na câmera do VAR ali, ele pode falar o que quiser, porque não Mas o tinha. pênalti pro Flamengo foi um carinho mesmo, né, cara? A percepção que eu tive que foi dentro. Na linha, pelo menos. O pênalti que deram pro Flamengo ali também foi Não, no carinho, né? ali, ali o cara passou a mão na barriguinha do Coroa. Só se for um pênalti de assédio. Foi em cima de quem o pênalti? Foi o Murilo em quem? Foi no Arrascaceta? Não lembro agora. O Rascaeta falou que foi pênalti, né? Ah, eu senti o contato. Eu acho que foi em cima dele. Então, é isso que eu falo. É sempre assim, quando é com você, você simplesmente não fala nada. É. Então, Teve um lance muito igual no próximo jogo, que é o que a gente vai falar, que é o do Santos e o do Vitória. Ah, não, tem antes de Santos e Vitória tem o Sport 1 e Inter 1, não vi, Sport e Inter. coitado, o Marleta até tentou fazer 1-0 ali. Não vai, né, meu? Não vi Sport e Inter, me 10 desculpe. jogos, 0 vitórias, mano. Caramba, né? Eu achava que o Sport ia fazer um brasileiro melhor. Não tô falando de subir e ganhar, tipo o Ceará tá fazendo, que tá bem acima da crítica. Mas eu achei que o Sport fosse fazer um brasileiro melhor, cara. Começou até É, bem e tal, já desandou tudo. Aí o Antônio Oliveira, que é uma porcaria também. Baita escolha ruim de técnico também, cara. Sei lá, mano. Às vezes até o Givanildo Costa Saco talvez fosse melhor, viu? Puta merda. Mas, mas cara, eu só vi os gols. E o gol do Inter também, ó. Meu Deus, que golaço, cara. Que golaço do Gustavo Prado, né? O Sport estava vencendo o jogo e o Gustavo Prado tira da cartola aqui. E, cara, eu já tô falando. O Roger Machado tá em cima do telhado já. A gente só tá esperando o dia que vai a cair. média é agora, né? Pra Né? mim já caiu. É aquilo que a gente sempre fala. Já caiu, só não sabe que dia é o certo. Porque, cara, é impressionante a queda técnica do Inter, assim. Ruiu. E é mais um ano que você fala, entra no brasileiro. Não, esse ano o Inter vai brigar lá em cima. E nem tá falando, tipo, vai ser campeão. Tipo, ano passado, ninguém esperava aquela reação do Inter e chegar ali em cima. Pô, aí o Roger arruma o time vai lá, luta na parte de cima da tabela. Fala, caramba, se tivesse mais brasileiro, o Inter ia chegar mais e tal, né? Dá aquela reagida forte e tal. Ganha bem o estadual, começa o ano No muito bem. papel, Aí chega na expectativa, parece que quando tem expectativa em cima do Inter brasileiro, tudo vai pra merda.
Também não entendo, não. O que né? acontece com o E não dá pra falar, pô, Internacional. não tem elenco, né? Não tem bons jogadores. Pô, tem até o Raikkonen no Inter, mano. Tem até um Balda... Raikkonen. Eu vou até depois vou ver o vídeo do Baldaço, que faz tempo que eu não vejo. Ah, o Baldaço é tipo o Farido, né? Cada um tem o seu momento de aparecer. Desse momento tá sendo os dois, né? Porque os dois estão uma merda. Agora vamos falar do que interessa. Fala do meu peixão aí, Ah, da vamos Renascer das Cinzas. falar. Não, eu quero até falar desse lance aqui, do negócio de pênalti, porque teve um lance parecido em Vitória e Santos, de um possível pênalti em cima do Renato Kaiser. Tava 1x0 pro Santos e tal. Porque tem o lance de um carinho, e aí eu acho que é muito esse tipo de coisa. O jogador sente o contato e ele não tenta continuar o jogo. Ele morre. O Luizão pega, bota a mão no ombro do Renato Kaiser, que eu acredito que se ele tivesse tentado continuar a jogada, seria marcado o pênalti. Só que, na hora que o Luizão bota o braço em cima dele, ele. Ai, meu Deus! Me atiraram aqui na cabeça, gente! Vou morrer! É aí, cara. O juiz não vai, mano. O juiz não vai. E eu digo, não foi pênalti, por causa dessa necessidade de morrer no lance. Ele podia muito bem ter tentado, porque o Luizão ia segurar ele, cara. O Luizão entrou pra segurar ele. Na hora que ele bota o braço, o cara morre. Entendeu? Então é esse tipo de lance que no Palmeiras passou como pênalti, contra o Santos, contra o Vitória, diante do Vitória não aconteceu. Mas não foi pênalti, tá? No mais, o Santos jogou bem até, da realidade do Santos, tá? Não estou falando bem, jogou bem pra caramba. Teve oportunidades, tanto quanto o Vitória. Os dois tiveram oportunidades, né? Eu fiz o pós-jogo lá no Vem pro Peixão. 40 minutos, meu irmão, vai lá, delicice, né? Sua voz não está saindo, Pepe. Novamente. Quase um mês e meio sem uma vitória também não dá, né? É, pois é, inaceitável, né? A parte boa, vamos lá, vou falar do Guilherme, né? O Guilherme é um personagem, ele fez o gol da vitória do Santos. Ele perde um gol tão Ele feito, foi o perde lançamento do sozinho, né? Barreal. No Cara, primeiro tempo, no meio do primeiro tempo. é assim, o Santos 15 começou minutos. mal, né? O Santos jogou muito recuado, assim, esperando vitória, né? Ali ele dá uma batida. De qualquer jeito ele faz esse gol. Eu não entendi que ele quis fazer o gol de cobertura que o goleiro tava, tipo, a 1 metro da linha É, do gol. é isso, cara. Ele olhou pra cima e chutou a bola pra cima. Ele não deu um chapéu, ele não chutou pro gol. Era só. Cara, do jeito que o goleiro saiu ali, era só ele fazer o quê? Pisa na bola. A bola passa por baixo. Era chutar de qualquer dos dois lados ali, Ou porque o goleiro enche o tava pé, bem cara. ali. Bate de Não, forte, de tá qualquer ligado? jeito que ele chutasse, não ia dar ruim. E aí, num tipo de lance desse, depois do que aconteceu na quinta-feira, o que acontece, mano? O psicológico vai pra merda. Seu lixo, sai do meu time. E foi isso que aconteceu. E depois, o Souza faz amor, cruzando aquela bola na área, e ele, dentre os zagueiros, cabeceia muito bem e faz o gol do Santos, né? Aí depois no intervalo ele dá uma entrevista lá quase chorando, né? Que tá muito mal, psicologicamente, não sei o quê. Senti um pouquinho de dó no começo, depois eu lembrei que era o Guilherme, eu já fiquei puto já, né? Você tem que ir embora essa merda aí. Mas, lembremos, e eu já falei antes, então estou bem tranquilo pra falar. Entre Guilherme e Tassiano, o Tassiano é muito pior do que o Guilherme, tá? Bem pior. O Guilherme é ruim, mas o Tassiano, ele não sabe que a bola é redonda. Lembra quando a gente jogava bola com o Luiz, nosso amigo, ele falava, perfeito demais, a bola tá muito redonda zoando? O Aham. Tassiano é a tradução disso aí. Eu falei, ele é o ornitorrico do futebol, mano. Mas como eu falei pra você, pelo menos o Tassiano foi barato. É, pois é, não custou nada, né? Essa nulidade. Eu lembro, cara, eu fiz o tal do scout que eu faço todo ano, né? Na hora de janela e tal, eu monto lá. Aí eu botei, sabe quem na lista? Yannis Raj, o filho do George Raj. Aí já vai aqueles cara que não pesquisa nada e só ataca a pedra. É, esse burro aí colocando um cara da Europa, deve ganhar 1,2 bilhão lá, não sei o quê. Aí eu falei, pô, cara, se você se desse só o trabalho de pesquisar, o Yannis Raj está em fim de contrato agora no Rangers, ou seja, vai ficar sem clube, você pode assinar com ele de graça. E sabe quanto ele recebe lá no Rangers em reais? 320 mil reais. E o O Tassiano? Tassiano recebe 800 mil no Santos e custou 32 milhões de reais. Então eu sou o burro que não sabe de futebol. Quem sabe são esse tipo de pessoas. Esse tipo de gente é que trabalha dentro do clube, porque não sabe olhar para o mercado e olhar jogador, cara. O Raj faz as mesmas funções do Tassiano e é 10 mil vezes melhor. E não custa nem metade do que o cara custa por mês. Pois é. E não vai deixar de ser jogador da seleção da Romênia se jogasse no Brasil, né? Não ia deixar. Te Pois é. fala, até o Yamal ganha 900 pau por mês, pô. Pois é. É isso. Em reais, gente. Não é 900 mil euros, não. É em reais. Vai aumentar, lógico, né? Obviamente vai aumentar. Exato. Né? Mas enfim, o Guilherme fez o gol. Foi um jogo
com chances pros dois lados. Então eu vou falar, pô, cara, o Santos merecia vencer tranquilo. Não, Teve uma cabeçada logo depois do o é a Brasão do Kaiser pra reverter. fora, né? O Uma cara defesa boa do Brasão. ele perde o gol, né? É. Porque tá sem goleiro. É assim, é É um que gol tão é que vem perdido muito quanto o do rápido. Guilherme, né? É que a bola, o Brasão rebate muito em cima, ele Sim. tenta, mas perde o gol. É um gol tão perdido quanto o do Guilherme, no meu ponto de vista, assim. Gol escancarado, só você e o goleiro. O Kaiser nem o goleiro tinha. Foi tipo do Zé Ivaldo contra o Corinthians, basicamente, ali, né? Mas, assim, no segundo tempo teve muitas boas defesas do Brasão, acho que pelo menos 3, mas teve umas 4 boas defesas do Lucas Arcanjo também. Mesmo o Neymar não entrando bem, o Neymar não entrou bem. Mesmo ele não entrando bem, ele conseguiu criar uma chance que quase é gol, uma falta que ele bate, um chute de fora da área que ele quase faz o gol. Ele dá um gol pro Tassiano, que o Tassiano, primeiro, ele tenta devolver a bola pro Neymar, ele erra o passe, a bola volta pro Tassiano, o que ele faz? Ele fura. Ele não consegue chutar. Ele fura, cara. A bola tá no pé dele, ele fura. É Mesmo isso. não jogando bem, ele cria oportunidade. Mesmo não jogando bem, eu prefiro o Neymar não jogando bem, porque ele vai tirar da cartola algum lance. O Tassiano bem fisicamente, tecnicamente, fura. É a diferença. Sendo bem, você não pode esperar nada. Exato, o Tassiano bem, se ele faz alguma coisa boa, você fala, caramba, ele fez alguma coisa boa. É tipo o Não Guilherme, acredito. né? Mas o Roleiser chutou uma bola na trave, foi bem, o Barreal jogou bem, o Zé Rafael tá melhorando, então já vai ganhando uma robustez diferente. Vamos ver, né? Próximo jogo é contra o Botafogo, é bem Eu difícil. falei, o negócio é mais psicológico, né? É, A partir do momento que consegue uma vitória, vai sair 3 toneladas das costas de cada jogador. vai. E o próximo jogo o Santos recebe o Botafogo, é um jogo bem mais difícil, Isso. uma outra velocidade, né? Também é um time que patina algumas vezes, mas tem melhorado também. Mas Já se ainda consegue um bom acho. resultado contra o Botafogo, também a moral cresce. Cresce, mas eu acho que mesmo na Vila Belmiro o Botafogo é favorito contra o Santos, tá? Também acho. Né? Também acho. Mas pelo menos venceu. Tira uma nhaca ali, venceu. E o principal, quando fez o gol, o Neymar não estava em campo, porque o Santos só fazia gol com o Neymar em campo, né? Não estava em campo. E não se machucou, tomou porrada, correu, deu arrancada, isso é bom, né? Ele dá uma arrancada no final, que é o lance que o Tassiano enfia no rabo. Ele dá uma arrancada, ele passa em velocidade pelo cara. E aí eu acho que ele tinha que ser fominha, porque, pô, tem ele, o goleiro, tem um cara marcando, mas é o Neymar, né? Aí tem o Tassiano livre, ele toca pro Tassiano. Na final da Champions, o Pedro devolveu, acertou o passe e ele fez o gol. Hoje era o Tassiano, aí aconteceu o que aconteceu. Enfim, venceu o jogo contra o Vitória. Crise no Vitória também, o Carpini já tá criticado pra cacete, mas o time também é fraco, viu? Tem um cara ou outro ali, mas o Vem time é pro fraco. Peixão, Carpini, vem pro Peixão. Vem pro Peixão, né? Quase veio já. Né? E tivemos mais uma vitória do nosso cinzeirão cabeludo. 9 jogos de invencibilidade, né? Fortaleza que não perdia em casa, começou a perder aí bastante. Fortaleza está até, um né? ponto acima da zona de rebaixamento, né? Tá com 10 pontos, é um momento Ó, o bem Santos. conturbado. O Santos tá dando certo aí no Fortaleza. Hein? Segura aí, Fortaleza, estamos chegando, hein? Estamos chegando. Mas o Fortaleza jogou. O primeiro tempo, assim, foi pavoroso do Fortaleza, cara. Pavoroso. E aí você tem o gol do Caio Jorge, né? O Caio Jorge. O Ele é o passe 9, do- ele é o titular do Cruzeiro, cara. Mas o passe do Gabigol também foi bonito. No... Sim. Mas assim, o Caio Jorge é o titular, cara. O Caio Jorge é o titular. Pode ser que o Gabigol seja o parceiro de ataque dele. Mas ser o dono da vaga no lugar do Caio Jorge, eu não vejo assim. E a gente tem que falar, jardinagem. Você está jardinado, Pepe? Eu estou. Né? Aparo toda A vez, jardinagem do senhor Leonardo Claro. está de vento em popa, né? Ele arrumou esse time, cara. O Arrumou, Lucas tá Silva bom. dele é o Prime. Mas você viu que valeu a pena o Pedrinho BH, que não manja muito, mas Entregar a ele chave, né? ele falou, ó, você é o cara e quando o Dudu tentou aí ó, o braço de ferro, quem perdeu foi o Dudu, né? Ele entregou a chave do vestiário e falou: da porta pra dentro, quem Falou, manda é ó, você. Você manda mais que quem eu aqui. manda sou eu, vocês não vão... Teve jogos que o Gabigol e o Dudu ficavam no banco que nem entravam, né? Sim, mas o E Gabigol aí nunca reclamou, sejamos honestos, nunca né? reclamou e agora tá sendo útil, né? Porque o passe que Sim. ele dá pro Caio Jorge aqui é o passe de quem manja, né? Não, o Gabigol é bom jogador, né, Pepe? Ele é bom, ele é Né? bom. Ele sempre foi bom Mas jogador. Ele- passa a fase, uma fase que não é das É. melhores, mas inteligência, essas coisas, às vezes pode faltar velocidade, pode faltar vontade, mas na inteligência ali, você vê o passe que ele dá, não é de um cara comum. Não, ele tem que ir, ele sabe o que ele faz com a bola, né? Ele não é nulo da bola, ele não é driblador. Mas visão Não, de jogo, bom passe ele tem. Né? Então ele encontra Caio Jorge. E o gol do Lucas Silva, hein? Gol de Prime. voltei. Cara, de verdade, eu tô vendo o Lucas Silva jogar esse ano, eu me lembro do Lucas Silva de 2013 e 14, é a mesma cara.
Parece que ele teve um hiato aí, pum, e voltou. Olha, agora é 2015. Tipo, entendeu? Parece que... Estou tava em continuando. Ele tava em coma. Tava, mano. Assim, o Lucas Silva meio que apagou depois de sair do Cruzeiro, né? Todos os clubes que ele passou, ele nunca mais. Até essa volta ao Cruzeiro, até ele quase saiu e tal, aí ele foi ficando e tal. É o capitão do time, incontestável. E ele tá jogando fino, cara. Pra mim, até esse momento, é o principal segundo volante do Brasileirão, cara. Jogando fino mesmo. Não acho que volte pra seleção, que seja. Porque tem 32 pra 33 anos também, mas assim, tá jogando muito bem. Tá sendo o senhor do meio de campo do Cruzeiro aí. Não só pelos gols, tá? Pelo comando todo, assim. Que jogador, voltou a ser aquele cara que a gente esperava que ele seria, né? Quantos anos ele tá? 32, pô. 32 ou 33. Tá bem. Tá isso mesmo? Confirma? 32 mesmo? De 93. É, 32, então. É. Já Então, fez assim, aniversário esse ano. não, o jogador é muito bom, assim. A gente esperava que ele fosse ser isso aí em todos os lugares. Pô, ele não foi pro Real Madrid à toa, né, gente? Mas o Cruzeiro teve paciência também pra Teve. voltar à fase É, ele faz uns 2 anos que ele voltou, né? melhorzinha. Meu Deus. Ele voltou em 23, né? Faz um tempo já que ele voltou. Não, então, assim, lógico que ele nunca foi o nulo da bola, um completo Não. desconhecido. Assim, eu tenho uma sensação meio de Lucas Silva, tipo do Arthur, cara. Sabe, o Arthur Melo? Você lembra dele no Cruzeiro? Eu não lembro. No Grêmio, eu não lembro do Lucas Silva Foi no Grêmio. mal do Grêmio, foi mal, assim. Não lembro. Eu lembro Não dele poucos jogos, não vi um monte, mas não era bom, não. Era um cara bem abaixo, assim. Lembra muito o Arthur mesmo, assim, cara. O que o Arthur é na Europa? Ele vestiu a camisa do Grêmio. Então, cara, o Lucas Silva passou no Olympique de Marseille e tal. Passou, assim, mas no Cruzeiro de novo agora, Leonardo Jardim falou assim: você é o Lucas Silva, aquele lá? Você vai jogar daquele jeito comigo de novo, rapaz. E ele é novo, né, assim, pra futebol. Qualidade 32 ele anos, teve, pô. né? Mas aí eu não sei, às vezes vida pessoal, o que acontece, às vezes agora o cara tá sem nenhuma preocupação, eu não sei, ou É. só simplesmente reencontrou vontade em jogar futebol, não sei, Você mas que é tá indo torcedor do muito bem. Cruzeiro, talvez você possa ajudar nisso. Como? Por quê? Exato, explique pra gente essa What is atual happening? fase aí. Né? O que aconteceu que mudou aí o rumo da carreira novamente do Lucas Silva? Aí tá a tabela, Pepe. Óbvio que a gente ainda tem 2 jogos, né? Que você pode ver aqui, ó. Bragantino enfrenta o Juventude amanhã às 8 da noite no Cícero de Souza Marques, tá certo? E o Botafogo recebe apenas no dia 4, então vai ter uma rodada antes ainda, já aquela coisa de jogo atrasado, que eu acho uma merda. Red Bull Mas pode ir a 20 e ficaria em terceiro. ficaria em terceiro. Passa o Cruzeiro, né? Passa o Cruzeiro? Isso. Não, pô. O Cruzeiro tem mais saldo. Juventude se empatar, passa o Santos. Ah, não, o Cruzeiro. Peraí, o Cruzeiro tem mais saldo. Pro Ah, Bragantino não, mas passar. tô fazendo só por conta de Ah, ele vai ponto, ficar mas em agora quarto, né? Vai ficar é. empatado com o Cruzeiro, mas em quarto aí, proximamente. Porque eu não sei se o. Se bem que é o Juventude, né? Pode ser que seja uma goleada pro Bragantino. Né? Botafogo e Ceará. Botafogo pode ir a 15, Sim. passaria o Cortinas, O ficaria em Ceará oitavo. iria a 18 se vencer, né? Ficaria em Ceará quinto. iria a 18, já subiria ali para quinta posição, É, caso o Bragantino não some ponto. é. Se o Bragantino não somar pontos contra o Juventude, o Ceará vencendo o Botafogo, que é bem difícil, ficaria na 4ª posição, cara. Baita Sim. campeonato, baita trabalho do Léo Condé. Mas vamos lá, Palmeiras líder com 22, o Flamengo já encostou, tem 21, o Cruzeiro já está com 20, então estão bem colados aqui. O Bragantino pode chegar a 20 ainda, mas está com 17, né? Fluminense tem 17, o Ceará tem 15, também um jogo a menos. Bahia tem 15 na 7ª posição, Corinthians tem 14 na 8ª, Mirassol também, campanha surpreendente do Mirassol também com 14 pontos. O Mirassol perdeu só 2 jogos, mano. Né? Empatou bastante, mas perdeu 2 jogos. Atlético Mineiro também tem 14. O Botafogo, tem 12 pontos na 11ª posição. O Grêmio também tem 12 com essa vitória aí, desse pênalti que não existiu. São Paulo também está com 12 pontos na 13ª. Inter tem 11 pontos na 14ª posição. Né? Vasco tem 10, Fortaleza tem 10 e no Z4, Vitória com 9, Santos com 8, Juventude também com 8 e o Sport com apenas 3 pontos em 10 jogos. Caramba, cara, do Sport é realmente... Você vê aqui, vai, Juventude, Santos, Vitória... Tá mal, mas pô, tem 8 pontos ainda. O Só Sport quero tem 3, desanimar bicho. você, torcedor santista que está feliz hoje. É. Está feliz hoje? Hoje a gente tá feliz. Eu quero desanimar você, torcedor Pode desanimar. santista. Tô acostumado. Próximo jogo, Santos e Botafogo na Vila Ah, mas eu já Belmiro. falei isso aí. Sim. Depois sai pra Depois- enfrentar o Fortaleza. Depois sai para enfrentar o Fortaleza. E que aí a pra parada. mim também é para
E depois da parada já pega Palmeiras e Opa, Flamengo. já delícia, já pra chegar chumbregado, né? Mirassol jogando em Mirassol depois. É, Dá pra rapaz, ganhar, mas é difícil. é E difícil pega o pelo que tá sendo Internacional. aí, né? Mas é que a gente fala aqui da sequência, mas todos os jogos de brasileiro, um ou outro que você fala, pô, esse aqui dá pra ganhar, com certeza. Você botar vitória seca assim, ó, se fosse numa bet, são poucos jogos que você tem, que você Ah, com consegue certeza. afirmar. Com certeza. Cara, depois do jogo contra o CRB, eu achava que o Santos ia perder vitória, bicho. Não achei que o Santos ia ter Não, anímico agora pra ganhar o o jogo. psicológico vai pro caceta, É, né, meu? mas assim, eu acho que lá, lógico, dado em conta a realidade, dois times muito fracos e tal, eu acho que se portou até bem, psicologicamente falando, né? Essa parada aí vai ser boa. É, vamos ver. É, mas vai É, parar pra todo mundo, né? eu acho que Quase. até. Não, sim, mas pra quem tá na merda, pra tentar Sim, arrumar a casa, acho que vai sim. ser uma boa, né? É, alguma contratação que possa ajudar, né? Até pra fortalecer o físico do homem. É, e outra, não pode sair É, ué. contratando a torta direito um monte de cara. É tipo, melhor contratar três que vão resolver do que você contratar oito caras que vai só encher elenco, entendeu? O Corinthians Santos tem dinheiro, vai contratar como ele? É troca, né? Base de É, troca, vai né? ter que bater troca. É. É, Troca ou contratar. jogador em fim de contrato, né? Que é tipo o caso do Yannis Raja que eu falei. Ai, nossa, vai lá e faz uma oferta pro cara, bicho. Pô, você ganha Ah, 300 mil reais aí no Rangers. Eu tô te é oferecendo difícil 500 pra acontecer. você vir pro Brasil. Os caras vêm de Europa é difícil. É, tudo bem, só Acontece, estou falando, né? Tipo, Firmino, mas é difícil. né? E outra, eu dou o meu furico. Se o cara do Santos ao menos bate um zap pra ver a possibilidade. Não, acho que ele nem vai. Nem manda, eu acho. Não, nem manda. Nem Eu manda. acho. Se Nem mandar, o cara chega. vai pelo menos ouvir. É o Memphis, Eu né? acho, O Thiago Maranhão contando do Memphis. eu acho que o Não é cara. verdade? Eu acho que o cara não chega nem a ousar a perguntar. Tipo, ah, ou não eu já tenho. Eu acho que ele nem Ele já vai chega, com cara. não, né? Eu acho que nem vai. Mas você viu o Thiago Maranhão contando como é que o Memphis foi contratado? Não. É, cara, ele, tipo, explicando, tipo, chegaram lá, consultaram, chegaram no telefone, o cara falou, é quente? O empresário falou, não, é quente, a gente quer fazer uma proposta pra ele. E o cara Faz. falou, eu tava ouvindo lá uma música e fala muito dessa parte de aceitar, de não ser do gavião e tal. E Então. aceitou, bicho. Pois é, você tem que ir atrás do cara, mano. Você tem que tentar, né? E é uma possibilidade, é um jogador em fim de contrato. Óbvio que o Yannis Raj não é nem perto do que o pai foi ou que o Memphis é. Ah, Mas é um jogador de qualidade. Pode ser uma conversa, Roberto Firmino. Esse tipo de cara hein, que vai se trocar de clube, que tá pra sair, ou em fim de contrato. Você pode ter. Tem um monte aí pra vencer contrato e que é bom. outra, você tem que usar os trunfos que você tem. Tem o Neymar É. no time? Ô, Neymar, Ó, o manda um Neymar vai zap. renovar, filho. Fica aí, Ô, bicho. Neymar, Vem. bate um zap pro Firmino lá, velho. É, ué. Convida. Troca ideia. Eu nem acho que é uma coisa muito ataque, é mais defesa, mas mesmo assim, é conversa, Não, eu bicho. tô falando de qualquer coisa. Já É. que tá difícil contratar, vai no emocional, ô, Neymar. É, tipo, Ajuda aí. um, por exemplo, que tá com contrato encerrado agora, o Rafael Tolói. Foi, eu vi. Tolói tá sem contrato. Ah, no Brasil não jogava bem, mas pô, o cara ganhou a Eurocopa pela Itália titular. Não vale a pena nem conversar? É melhor É, ter você não João pode ficar com a Basso. lembrança dele jogando no Brasil, né? É melhor O ter cara o João evoluiu Basso na na zaga, carreira. É, né? exato. É melhor ter o Félix Torres de zagueiro pelo lado direito. O Chola. Bicho, né? Chola. Tadinho do Choca, né? Acho que é um dos Pelo melhorzinhos, menos, né? pelo menos voltou a ser utilizado. É, mas é Pior que o tipo o André André Ramalho, por Pasquale, exemplo, né? Ele veio vou nessa mandar, possibilidade. Fim de vou mandar contrato, o. né? Vou bater um fone no André Pasquale e vai pro Santos. Deus me livre. Ele já completou 7 jogos, velho. Não vai mais. Não dá. Só ano que vem. Aí é É complicate. complicado. Ele pode ir pro Atlético Paranaense jogar a Série B. Pode. Né? Mas, meu amigo, eu quero saber a sua opinião, tá certo? Deixa aí nos comentários, faz o cucucu, curta, comente, compartilhe. É muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Eu não Fiquem vou com estar no Deus. vídeo do Ancelotti, hein? É, o Pepe vai estar de férias, né? Votou no Damac Al Ittihad, última rodada do Campeonato Saudita, lá na tela do Gol, às 3 horas. É o campeão contra. O Damac foi bem nesse ano? Foi nada, foi nada. Tinha uma Não vale merda. nada. É um Mas o jogo que não Damac vale tem um nada. cara que eu gosto bastante, que é o Stanciu, jogador da Romênia Não, também. não vale nada, não vale É, nada. mas o time é ruim, né? Mas é fechando o campeonato, né? É. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Estarei de volta aqui depois para falar da chegada de Ancelotti e da convocação da seleção. Leva seu celular, seu animal. Se tiver com horário. Alguém anda sem celular Não, na mas vida? leva o seu celular com um negócio pra você prender ele e puder participar, qualquer coisa, se tiver horário.
Eu saio de casa 1 hora, vou chegar lá 2h30 para o jogo é às 3, cara. Tudo bem, eu vou tentar. Mas Não tem como. vá preparado, como se você fosse um responsável. Eu levo sempre. Tá bom. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo para todos. Até a próxima